orar com a turma aí? Vamos, pastor, vamos. Pai, em nome de Jesus, a gente sabe que o Senhor não nos separa e nos reúne em vão, sempre tem um propósito. E essa noite não é diferente, o Senhor chamou a gente para ter um tempo com o Senhor, para estarmos juntos. Apesar das distâncias, sabemos que há um só Espírito, há uma só fé, há um só Senhor. Então, é nesse Espírito, debaixo dessa fé, na presença desse Senhor, que nós nos reunimos. Amém. E pedimos a Deus que a sua palavra venha, que console, conforte, transforme, instrua, admoeste, faça tudo aquilo que ela tem para fazer, que ela não volte para o Senhor vazia sem antes fazer isso em cada um dos nossos corações. Usa o Natan, usa seus pensamentos, sua boca, para que nós possamos ouvir a sua voz. Cada pessoa que entrar, esteja com o coração aberto para receber, e aqueles que estão pensando em entrar, mas ainda não entraram, Pai, que o Senhor possa, pelo seu Espírito, chamá-los para esse tempo de comunhão e entendimento daquilo que são os fatos que vão ocorrer nos últimos dias, daquilo que são os dias, a preparação para o tempo da colheita final, o tempo do arrebatamento da igreja, o tempo do encontro do Senhor conosco. Nós queremos isso, desejamos isso e pedimos que não seja diferente no coração de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem nessa noite e depois pelo YouTube. Amém. Nossa oração ainda, Deus, é que haja um despertar da importância do processo de santificação, né? Da importância do processo de se aproximar do Senhor e ouvir do Senhor aquilo que nós devemos cada um fazer nesses dias. Nós consagramos esse tempo a Ti em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Amém. Então, beleza. Então, vamos Vou lá. vazar. Amém, pastor. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito de Daniel capítulo 3, né? E em continuidade ao formato que a gente estava tratando na semana passada. Só que na semana passada, um resumo, né, do capítulo anterior, Nabucodonosor teve um sonho e ele não quis contar o sonho para ninguém e queria que o pessoal contasse para ele qual que era o sonho e qual que era a interpretação, né? E foi quando chamaram Daniel, né? Na verdade, o cara foi lá para matar Daniel e Daniel falou, não, peraí um pouquinho, vamos dar uma olhadinha nisso, né? Porque a gente pode fazer diferente. E Daniel foi lá e não só contou qual foi o sonho, como contou também qual que era o significado do sonho. E naquele sonho, Nabucodonosor havia tido, no sonho dele, ele havia visto uma imagem que tinha a cabeça de ouro, ele tinha o peito de prata, aí tinha a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro, e que era uma descrição dos reinos que Daniel fala para ele, ó, você é a cabeça de ouro. Então a gente vai falar a respeito do que significava essa cabeça de ouro. Que nós vamos falar a respeito do capítulo 3, que é um capítulo muito conhecido quando alguém vai contar a história de Daniel, ou fala dele na cova dos leões, ou fala dos amigos dele na fogueira. Então assim, você vê que não é difícil a gente falar das coisas, dos perrengues que os outros passam, né, em vez da parte boa. Então é sempre assim. Mas o capítulo 13, ele fala a respeito da fornalha, né, de Nabucodonosor fez uma estátua. Então a gente vai começar lendo, só que antes de começar a ler, eu quero dizer para você que o capítulo 3, apesar de falar dos amigos de Daniel sendo jogados na fornalha por se recusarem a adorar o Deus que Nabucodonosor tinha colocado, eu quero que você corrija, que você prepare a sua mente da seguinte forma. A descrição do capítulo 3 é a descrição dos dias de hoje, em que a má notícia, ela era o que estava sendo propagado. Você vai ver ali que o cara prega o medo. Vocês vão adorar esse Deus aí que eu estou mandando, porque senão eu vou matar todo mundo, jogar todo mundo no fogo. Então,
você vai ver que tem muito a ver com aquilo que a gente está vivendo hoje. Então eu quero que você se lembre, ao ler essa passagem que nós vamos ler juntos, que a gente vai aprender aqui, que Deus tem para falar sobre isso aqui, tá? Também você vai entender que é para o dia de hoje. Outra coisa muito importante, eu quero que a gente volte no que a gente falou na semana passada, que Deus é grande. Lembra que a gente falou? Que o universo é gigantesco, né? Que o nosso Sol tem lá nas beiradas aí de 1 milhão e 200 mil quilômetros de diâmetro. É uma coisa monstruosa, mas ele é pequenininho. Perto dos outros astros que Deus criou também, o Sol é um grãozinho, não é um grãozinho de poeira, é um átomo, né? Quando você coloca assim a Y6 Cut, que é uma baita estrelona, ou Betelgeuse, que é grandona também, o nosso Sol é um grãozinho. A Terra, então, é um semi-microgrão. E você está lá na Terra, andando em cima da Terra, micro, está lá na Terra. E Deus criou tudo isso. Esse é o tamanho. Esse é o tamanho que a gente consegue perceber, porque Deus é ainda maior, muito maior do que isso. Então, se o seu amor é infinito, e Deus é amor, é do tamanho que nós estamos falando. E, apesar desse tamanho de Deus, ele se ocupa com 3 caboclos que, seguindo as determinações dele, não se prostraram diante de um Deus que não é ele. E ele pega esses 3 e muda eles de universo, literalmente. Aqueles 3 amigos de Daniel que a gente vai falar, estou fazendo um spoiler mesmo, tá? Eles estão num outro universo, em que as leis da física nem se aplicam no universo que eles estão ali, como a gente vai ver agora. Eu quero que você lembre disso. O que está sendo contado aqui não é a história de como que 3 escaparam do fogo. O que está contado aqui é a história de como que o Deus soberano, criador, supremo sobre todas as coisas, o Altíssimo, o Eterno, como que ele se preocupa? Não, porque Deus não se preocupa. Como que ele se ocupa com você? É isso que está no capítulo 3. Aqui está a comprovação de que isso que a gente está passando, esse sei lá o que está acontecendo aí, é vírus, não é? Mata, não mata, vai morrer todo mundo, agora não vai mais, vai tomar a vacina, vai todo mundo virar jacaré. Não, isso aí não importa. Isso não é o evangelho, isso não é a boa nova, isso é a pregação do medo. E o medo é o contrário do amor. Então, por que a gente lê as Escrituras? Por que a gente estuda a Bíblia? Por que a gente lê as profecias? Por que a gente lê o profeta Daniel? Porque aqui está o Evangelho, aqui está a boa notícia. A boa notícia, o Evangelho do amor de Deus pelas pessoas, do amor de Deus por você. É isso que está escrito aqui. E aí, já entendendo que aqui nós estamos falando disso, que isso que aconteceu com eles é o que está acontecendo com você, que está acontecendo comigo, e que você não vai deixar a sua fé ser fragilizada, porque você vai escutar a palavra de Deus. Essa palavra é para você. É você que está sendo jogado no fogo. Então vamos lá. Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor, esse rei Nabucodonosor já tinha passado por aquele perrengue, ele já sabia quem era Deus. Aí mesmo assim, olha o que ele inventa agora. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de mais ou menos 30 metros de altura e a sua largura de mais ou menos 3 metros, tá? Porque aqui está em côvados. Côvados é mais ou menos o tamanho desse osso aqui, tá? Então, mais ou menos isso aí. Era grande. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Babilônia também tá? É onde hoje é o Iraque, tá? Quando ele fala aqui de Babilônia, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, não está falando de uma cidadezinha do interior igual Uberlândia, não, tá? Está falando de um lugar que era a capital do mundo conhecido. Deus fala que a Babilônia, que Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Então, assim, não existiu depois daquele tempo um reino semelhante a esse. Então, não está falando nem de Uberlândia e nem de Araguari, que é aqui pertinho. Está falando de Babilônia.
do centro da Terra. Superior a Nova York, superior a Londres, tá? Era disso que está falando aqui. Esse era Nabucodonosor. Tá? Então não era qualquer um. E ele levantou uma estátua, então, no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães, todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, eu não sei o que é sambuca. Até preciso ver que instrumento que é esse, porque aqui ele está falando de instrumentos do mundo. Buzina é um trompetezinho, flauta eu sei o que é, harpa também eu sei o que é. Saltério também, o saltério é tipo um pandeiro, né? E gaita de foles, né? Ele deve ter ido buscar, né? Não existia, né? Naquela época a Escócia, mas o povo era os pictos lá, que é a mesma turma, mas vê que é instrumento do mundo todo. Toda espécie de música, e prostraram-se todos os povos, todas as nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto deles alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. E já chegaram mentindo, né? Porque, né? Sabia muito bem que o rei Nabucodonosor não ia durar esse tanto aí, né? Mas a verdade, até você vai ver depois, na continuação do livro de Daniel, quando Nabucodonosor ele perde, né? Ele tem um sonho, depois ele perde a sabedoria, ganha uma mente de animal e vai comer capim durante 7 anos, né? Como diz a Bíblia, fala que ele comia capim mesmo. Então, esse é o Nabucodonosor. Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Então todo mundo sabia qual que é a regra, e ele continua dizendo: e qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, aos quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também eram chamados de Ananias, Misael e Azarias, né? Que eram os nomes deles judaicos. Ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E disse Nabucodonosor: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, fique pronto, porque quando você ouvir o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, saltério, gaita de foles e toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorares, serei lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Tá legal, ele era o rei do mundo conhecido, né? Mas corajoso, né? Ele falar isso. Bom, mas ele não sabia o que ele está dizendo. Eis, aí responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor:
Olha só os meninos. Não necessitamos de te responder sobre isso. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, se ele não quiser, se quiser que a gente, vire carvão lá dentro, tudo bem. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou seu aspecto e seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, no versículo 21, então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Nesse momento, que eles foram lançados lá dentro, eles já estavam no outro universo. Estavam no outro universo. Porque na hora que eles foram lançados lá para dentro, Deus já resolveu o problema, assim, o Isaac Newton, uns par de centenas de anos atrás, ele é conhecido como o pai da física, então a gente chama da física de Newton, em que tudo faz sentido de acordo com as leis que regem o universo e tal, que não se aplicam aqui, E olha, só para você saber, Newton, você vai chegar lá no céu, tá? E vai encontrar com o Newton lá, porque o Newton era um cristão. Ele até escreveu um livro muito curioso que chama Comentários sobre o Livro de Apocalipse. Eu achei porque assim não existe essa versão em português, achei e li o livro. E Newton, ele mesmo sendo o pai da física, aquele sujeito que, a história da maçã que caiu na cabeça dele e tal, é meio parecido com a verdade, mas serve. O Newton, ele tinha consciência de que a física que ele pregava era diferente da física que aparece no livro de Apocalipse. E que, lembra que Daniel, ele tem a mesma característica de João lá em Apocalipse. Daniel tem, aqui no livro de Daniel, o Apocalipse no Velho Testamento. É aqui que você vê. Ele está desenhando aqui o futuro. Lembrando que esse texto aqui está escrito em aramaico, então é um texto para a gente entender para os dias de hoje. Lembra? Hebraico, a gente está falando dos hebreus. Aramaico, que é um tipo de hebraico, a gente está falando para a gente hoje. E ele continua dizendo o seguinte, olha, eles acabaram de mudar de universo, de dimensão, de física, tudo. Olha o que acontece aqui. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Uau, O rei falou que ia fazer e fez. O rei tinha poder de vida e morte. Ele era o rei do reino mais importante que já existiu até hoje. Era a cabeça de ouro da estátua do capítulo anterior da semana passada. Então ele tinha poder de fazer isso, ele está fazendo, está dentro do direito dele. Mandava matar, mandava ficar vivo, podia, e ele fez. E eles foram lançados dentro da fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou dizendo aos seus conselheiros: nós não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados, atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, rei, 3. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Em algumas versões está filhos dos deuses, na minha versão está ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Normal, saiu do meio do fogo. Falou Nabucodonosor dizendo, e reuniram-se os príncipes,
os capitães, os governadores, conselheiros do rei, e contemplando estes homens, olhem que dimensão que eles estavam, que não era na nossa, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Tá? Fornalha de fogo. Vamos lá. O que é mais perigoso? Um vírus ou uma fornalha de fogo? Qual que é a garantia da morte? Né? Nem aqui não era garantido morrer, mas uma chance boa de morrer disso, né? E aí ele continua dizendo, falou Nabucodonosor dizendo, vendo que nem cheiro de queimado tinha. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Repetindo todo mundo junto. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, repetindo, que confiaram nele. Pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Agora, senta, pensa e analisa. A gente ouve o dia inteiro falando da fornalha que está pegando fogo no mundo. É uma pregação incessante na sua cabeça. Ou você vai morrer, ou o vírus vai te matar, ou, né? E começa. E se tomar vacina vai virar jacaré também. Então, assim, né? Se correr, o bicho pega, né? Se ficar, o bicho come. Mas a palavra de Deus fala que se resistir, ele foge. Parece um para-choque de caminhão, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, mas se resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E ele continua então, Nabucodonosor dizendo, repetindo, né? Pois confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, Nabucodonosor agora já assim virou completamente a folha. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, em ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque, Abidnego na província de Babilônia. Então, a palavra que nós temos para essa noite, e que eu quero assim que você leia de novo esse texto, repita. Hoje, né, eu estava naquela de tentar ser uma pessoa mais bacana, estava ali fazendo minha caminhada, eu escutei acho que umas 20 vezes esse capítulo. Porque, apesar dele parecer ser um capítulo, uma história conhecida, né? Todo mundo sabe a história, jogou os caras na fornalha, eles não queimaram, tal, saíram de lá andando, e ainda tinha um anjo, Nabucodonosor se refere como o filho de Deus lá dentro, né? Todo mundo conhece a história. Mas a verdade, essa história para mim, quando eu estava ouvindo isso, ela estava extremamente atual para mim hoje. Nós temos, sim, o mundo inteiro falando que a nossa fé é vã. Nós temos o mundo inteiro falando que a gente tem que ter medo. Olha, a gente recebe orientações do governo, né? Então, se você for ler lá o capítulo 13 de Romanos, lá fala assim que você tem que honrar as autoridades. Capítulo 13 fala disso tantão. Então, né? Então a gente tem que honrar as autoridades, sim. A gente tem que ser obrigado a usar máscara. Está escrito lá, é para usar, você usa, né? Está dizendo que se falar que é para você vacinar, você vai lá e vacina. É porque se for uma ordem do governo dessa natureza, porque isso não tem nada a ver com aquilo que aparece lá em Apocalipse, dizendo da marca da besta. A marca da besta, que aparece lá em Apocalipse, não é a vacina. É uma decisão. É uma decisão que você vai ter que tomar
de adorar a um sujeito que Paulo chama de o filho da iniquidade, o homem da perdição. Apocalipse chama de o anticristo e chama de a besta. Tá? Esse é o sujeito que está lá. Isso não tem a ver com vacina. Agora, o momento em que essa marca fosse aplicada, aí você vai saber que isso é a marca. Porque aquilo ali não é simplesmente uma vacina, sei lá o que, é um compromisso de adoração. Ah, mas eu não vou tomar vacina chinesa porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você já tomou a vacina contra a febre amarela? Você adivinha onde é que ela foi feita? Adivinha, né? Você já tomou a vacina contra a polio? A vacina contra a polio, ela é fabricada aonde? Na China. Então, você vai ver que as vacinas que a gente toma, BCG, é tudo vacina chinesa, é desenvolvida e tal. Então, assim, uma coisa, outra coisa. Você pode escolher, eu acho que tem uma vacina que pode ser melhor do que a outra, tem umas que não está matando tanto quanto a outra, eu não sei, a gente não sabe. Independente da vacina, no grupo da família hoje, minha cunhada, lá, a mulher do meu irmão, eles moram lá em Mato Grosso, ela é dentista, trabalha lá com a prefeitura, e hoje ela tomou vacina. Na mesma hora eu já postei no grupo a foto dela, como é que ela vai ficar daqui uns dias. Botei a foto de um jacaré do Papo Amarelo, lá que eu achei até bonito o jacaré. Falei, ó, vai virar jacaré. Mas é uma piada, a gente não sabe. Sabe o que a gente sabe? A gente sabe isso aqui que Sadraque, Mesaque e Abdenego falaram para o rei. É isso que a gente sabe. Fala, ó, rei, é o seguinte, Deus pode livrar a gente. Ele pode livrar. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, repete isso, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo, ou do desafio, ou do seja o que for, da mão do rei, da mão do governador, da mão do seja lá quem for. E se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Por quê? Porque eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. É isso que Daniel, há 2.500 anos atrás, escreveu para que a gente lesse hoje. Hoje. Para você se lembrar que tem um Deus imenso, que podia estar fazendo um zilhão de outras coisas, mas ele está se ocupando com você. Esse é o nosso Deus. É esse o nosso Deus. Senhor Deus, eu agradeço, Pai, agradeço a Tua palavra de força, a Tua palavra de confiança, a Tua palavra de fé, a Tua palavra de verdade, a Tua palavra de vida, que o Senhor mandou para a gente milênios atrás, através do Teu amado Daniel, para que a gente pudesse, no dia de hoje, lembrar, olhando para a Tua palavra, que é o Senhor que cuida da gente, que nós somos cidadãos do Teu reino, que esse mundo não tem poder sobre a nossa vida, que a física que rege esse mundo não tem poder sobre a nossa vida, porque nós somos não só cidadãos do Teu reino, mas somos membros da família real de Deus. Porque quando a Tua palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, é disso que está falando de família. Nós somos filhos do Deus vivo, porque o Senhor diz na Tua palavra que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no Seu nome. E a Tua palavra diz também que aquele que ama a Deus guarda os Seus mandamentos. É assim que a gente demonstra o nosso amor por Deus. E continua dizendo que e aquele que me ama também será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a eles. Essa é a única porta de salvação que nós temos, e foi o Senhor que nos deu.
E por isso, ó Deus, eu te peço que o Senhor nos dê ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra, a Tua verdade, e feche os nossos ouvidos para esse evangelho do medo que está sendo pregado em todo lugar. Porque é uma questão de dias até que a gente possa estar assentado na Tua presença, na Tua mesa. Por isso, ó Deus, santifica-nos na Tua verdade, para que possamos contemplar a Tua face. Nós te agradecemos, porque o Senhor, sendo o Altíssimo, o Eterno, se revela a nós e cuida de nós, de acordo com a Tua palavra. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Turma, medita nas coisas que Deus tem falado. Levanta os teus olhos para o céu. Não é só a chuva que cai de lá, não. O nosso socorro está chegando. Amém? Deus abençoe todo mundo. Na semana que vem, nós vamos falar a respeito de uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum, que é de cortar árvore. Mas, enfim, vocês vão ver como é que é. Amém? Se Deus quiser, quinta-feira. Abração para todo mundo. Deus abençoe. A paz.